com o prelúdio. Quando entrei ao mosteiro agostiniano, era um homem de temores, incerto quanto a vida. Guten Tag. Nasci na Alemanha. Quando entrei ao mosteiro agostiniano, era um homem de temores, incerto quanto a minha salvação. Me confessava até pelos diminutos delitos. Tarde vivi em que a cada sensação de transgressão açoitava-me, pois acreditava que a salvação era adquirida não só pela fé, mas também e principalmente pelas obras. Nesse sentido, o que pensei que me salvaria, crenças e tradições, na verdade escravizaram-me em cada caminhada vereda humana. Quando por mais um ato de misericórdia de Deus, tive de meus olhos descoberto o real significado de Romanos. Agora já cheio de dias, entrego a Deus o meu espírito, certo de que a intercessão do Senhor Jesus e a justificação de Deus me são suficientes. Não precisam mais das outras. E vós, dantes mortos em delitos, agora porém justificados em Cristo, credes que assim sucede? Ou ficar-vos-ão ainda presos com o cabo do açoite nas crenças e tradições humanas? Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui, cantaremos o canto dizendo consagração no Senhor, e por mais que as trevas limitem e nos sempre separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar, unidos iremos andar. Graça e paz, irmãos. Graça e paz. Que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis à presença do Senhor nesta manhã. Que o Senhor nos abençoe. Vamos iniciar o nosso culto público, onde juntos como Igreja do Senhor nos reunimos para adorá-lo, para exaltá-lo, para glorificá-lo. E ao fazermos isso, somos edificados.
quando estamos na presença do Senhor. Vamos iniciar com uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Tu que és o Criador de tudo e é o Salvador daqueles que creem em Ti. Nós queremos, nesta manhã, render-lhe graças por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e Te adorar pelo Deus que o Senhor é. Nos ajuda e nos abençoa com Teu Espírito, nos capacitando a fazer isso. E hoje que participaremos da ceia do Senhor, nos habilite, perdoe os nossos pecados, Deus. Aquilo que temos falhado, nos perdoe, Senhor. Para que possamos, no nome de Cristo, prestar-lhe um culto aceitável a Ti. Assim nós oramos agradecidos, porque o Senhor nos reuniu neste dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu quero iniciar o nosso culto lembrando de alguns pedidos de oração que nós precisamos orar. Um deles é um pedido de oração / gratidão pela vida da Maria. Não é? Os irmãos estão acompanhando e graças a Deus essa semana ela teve uma melhora considerável e ontem ela foi extubada, saiu daquele... Eu não sei explicar direito, né, irmãos? Mas ela estava entubada e não está mais. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. Nós devemos agradecer ao Senhor por aquilo que Ele tem feito. E continuar colocando a vida dela, da sua família, da Bia, do Henrique, os seus avós, diante do Senhor. Então, eu vou fazer assim, eu vou dividir aqui a nossa congregação em duas partes. Os irmãos que estão desse lado vão orar pela Maria e agradecer ao Senhor pela vida dela e lembrar daqueles irmãos que estão também enfermos, doentes, que não estão aqui por conta disso. Eu fico feliz de ver o nosso irmão João Luiz aqui. Tinha um tempo que não o via pessoalmente. Então, louvado seja o Senhor por isso. Irmãos que retornaram de viagem, não é? Seu Manuel, Joia, muito bom. Então, eu vou pedir para os irmãos desse lado orarem pela Maria e pelos outros irmãos enfermos. E do lado de cá, eu vou pedir que os irmãos orem pela família da Ágata. Ágata é esposa do pastor Tom, pastor Wellington, lá de Atibaia. O pai dela faleceu sexta-feira. E hoje à tarde vai estar sendo o culto e o enterro dele lá em Atibaia. Então, orar pelo consolo do Senhor na vida da Ágata e da sua família. Tá? E também pelas centésimas ovelhas, irmãos que não estão aqui porque se afastaram do Senhor e da comunhão, tá bom? Depois disso, vou pedir para o Mateus Uzan vir aqui à frente e orar, confirmando as orações dos irmãos, tá bom? Cada um em silêncio.
Senhor Deus, na tua presença aqui eu coloco a oração dos irmãos, ó Pai. Queria te pedir em especial pela Maria, Senhor. Queria te pedir que o Senhor continue auxiliando fisicamente, auxiliando os pais dela, os avós também, Senhor. Que o Senhor possa estar dando conforto fisicamente e espiritualmente para eles nesse momento difícil, Pai. Que o Senhor continue agindo sobre ela, Pai. Que o Senhor também continue dando sabedoria aos médicos. Que o Senhor possa usar a Maria para mover, para falar de Ti, ó Pai. Que o Senhor possa mostrar o amor de Ti para essas pessoas que estão envolvidas com ela, Senhor. Amém. Te peço também pela Ágata, Senhor. Te peço que o Senhor continue abençoando ela, o Thomas lá no ministério dele, Senhor. Te peço também nesse momento difícil, de luto, que o Senhor continue abençoando os familiares deles e confortando-os nesse momento de luto, Senhor. Te peço também pelas centésimas. O Senhor sabe quem são, o Senhor sabe o porquê que elas estão afastadas. E o Senhor sabe o que passa no coração de cada um delas, Pai. Por favor, quebrando o coração delas, que elas possam voltar a ter comunhão conosco, Senhor. Te peço, por favor, ó Pai, que o Senhor possa estar usando cada irmão aqui também presente para trazer essas ovelhas de volta, Pai. Te peço também pelas centésimas que estão dentro da igreja, ó Pai. Por favor, peço para que o Senhor abra os olhos delas, ó Pai, que quebrante mais profundamente o coração dessas ovelhas, ó Pai, porque elas estão aqui dentro e não estão afastadas. Te peço também pelo dia de hoje, que o Senhor continue abençoando aqui o nosso culto, os estudos que vão ter na IBD, Senhor. Que o Senhor possa estar dando um dia agradável para todo mundo, um dia muito abençoado, com muita comunhão, Senhor. Amém. É isso que te peço, em nome de Jesus, amém. 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 Vamos cantar o hino de número 231, Coroai. Os irmãos que puderem se colocarem em pé para isso. Arcanjos
Salmo de número 92. Fazer uma leitura devocional desse texto. Os irmãos podem acompanhá-lo, mesmo assentados. Do versículo 1 ao versículo 5 apenas. Salmo de número 92. Olha o que diz esse texto. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras. Os teus pensamentos, que profundos. Os teus pensamentos, que profundos. Esse é o Deus que nós servimos. Nós temos muitos motivos para louvar o Senhor. Quem tem motivo para louvar o Senhor nessa manhã? Amém. Amém. Então vamos fazer isso novamente, continuar fazendo isso. Vamos cantar louvores ao Senhor. Bom dia, irmãos. Aqueles que puderem se colocar de pé, que nós possamos pedir que o Santo Espírito possa estar sobre nós. Amém? Jesus pagou um alto preço por nós, todos nós sabemos, mas um real alto preço que Deus, por amor, enviou aquele que era o único Filho para nos salvar. Amém. Nossos olhos em Cristo
Cristo é algo imensurável para nós. Porque Deus enviou aquele que era o único filho, né? Jesus é maior do que tudo para nós. Nós possamos nos preparar para ouvir a mensagem do servo. Ele tem a palavra, ele tem a boca de Deus para nós. Nós queremos marchar para ouvir a voz de Deus. Nós queremos ouvir a mensagem de Deus, que ela possa estar dentro dos nossos corações, dentro das nossas mentes e principalmente nas nossas atitudes. Amém? Todos nós temos a oportunidade de ouvir a voz de Deus. Amém por isso. Que Deus possa fazer maravilhas por nós, porque Ele é infinitamente maior do que todos os nossos problemas. Infinitamente mais do que nós pensamos, sentimos. Ele é maior do que as nossas lutas. Ele é o Deus das nossas vidas. Que possamos entrar numa semana revigorados da graça e a preciosidade do amor de Deus por nós. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em
os teus caminhos, tens os teus caminhos, tens teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que tu és poderoso. És um Deus tremendo. Pai de amor bondoso, venho, pois, a cada dia, Venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, ó Senhor. Pois sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, ó Senhor. Pois sei que tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Que o teu Santo Espírito esteja sobre as nossas vidas, esteja sobre a tua igreja, as nossas famílias, o teu servo que vai falar logo mais, ó Deus. Que nós sintamos, ó Deus, a real diferença do teu santo amor para nós. Que nós possamos, ó Deus, olhar para vidas que ainda não te conhecem. E que nós, ó Deus, possamos seguir de acordo com a tua santa vontade. No nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor, queridos. Nós vamos participar agora da ceia do Senhor. Você que está em comunhão com o nosso Deus e com a igreja que pertence ao Senhor Jesus, que desceu as águas do batismo, não necessariamente aqui, mas em qualquer outra igreja que professe e pregue o Evangelho do Senhor Jesus, você está convidado a participar conosco desse momento. Marcos, capítulo 14. Quero chamar os irmãos que vão nos auxiliar aqui, enquanto os irmãos abrem esse texto. Marcos, capítulo 14. Marcos 14, versículo 22 em diante, diz assim o texto: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice
e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Apenas até aqui. Vamos participar juntos desse momento que é do Senhor. Quero convidar o nosso presbítero, Manuel Coutinho, a orar agradecendo o pão que representa o corpo de Cristo. Peguei dois. Você pode orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te somos muito gratos, porque mais uma vez o Senhor houve por nos trazer à tua casa para te adorar, para te louvar, mas especialmente para participar deste momento, mais uma vez da ceia do Senhor. Nós queremos te agradecer por este pão, que nos lembra o corpo de Jesus, que nos foi dado na cruz para a remissão dos nossos pecados. Amém. Te agradecemos, Senhor Deus, porque por este gesto, pela morte de Jesus na cruz, nós estamos salvos e podemos estar mensalmente comemorando juntos a tua ressurreição e a nossa salvação. Muito obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Podem vir. Os irmãos se coloquem em pé, por gentileza, e obrigado, amém. Esperem para comermos juntos, participarmos juntos. Em seguida, você pode se assentar após ter recebido o pão, aguardarmos para comermos juntos. Alguém foi esquecido? Todos receberam? Juntos vamos participar desse momento. Os irmãos coloquem-se em pé, por gentileza. Esse é o corpo de Cristo, entregue por nós. Jesus abençoe os irmãos. Amém.
Deus os abençoe. O corpo que foi dado no nosso lugar. Amém. Irmãos, esse é um pão comum. É um pão comum. Mas o significado dele é que é especial para nós. É o significado, é o que ele representa, que nos enche de alegria e de esperança, porque os nossos pecados foram pagos no corpo de Cristo. E nós juntos hoje participamos, porque um dia Jesus morreu no nosso lugar. Comamos juntos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. A seguir, tomou Jesus um cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Da mesma maneira, como fizemos do pão, vamos participar do cálice. Eu quero convidar nosso irmão José Carlos, presbítero, para orar, agradecendo ao Senhor pelo cálice. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por este momento especial que podemos participar aqui na Tua casa. Queremos pedir ao Pai que o Senhor olhe para nós com esse amor profundo que o Senhor tem e possa estar cuidando dos nossos corações e das nossas vidas, de maneira a fazermos aquilo que agrada ao Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pelo grande amor que o Senhor tem para conosco, dando o Teu Filho amado na cruz, para que através da sua morte nós pudéssemos ter vida. Muito obrigado. Pedimos que o Senhor continue cuidando e nos abençoando em tudo. E especialmente, Pai, aceitando este culto, este momento que nós queremos dedicar exclusivamente ao Senhor. E é em nome do Teu Filho que nós oramos. Amém. Amém. Senhor. Amém. Amém.
Irmãos, por favor, coloquem-se em pé. Sangue precioso de Cristo por nós. Deus abençoe. Sangue de Cristo que lava o nosso pecado. Deus abençoe. Esse cálice representa o sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado. E juntos hoje, nós confirmamos a nossa aliança no Senhor. Eu não sei como está a tua fé, eu não sei como está a tua vida em relação a Deus. Mas ao participar da ceia do Senhor, você confirma e renova a sua aliança com Deus. O sangue de Cristo, cálice da nova aliança. Vamos participar tomando juntos. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Obrigado porque o Senhor enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz e nos salvar. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro e esse amor que nos atingiu nos faz amar ao Senhor também. Muito obrigado pela ceia do Senhor, que esse momento nos fortaleça e nos ajude na caminhada cristã, nos desafios do dia a dia, para a honra e para a glória do teu nome. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Obrigado, irmãos. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2 e o versículo 3. Colossenses, capítulo 1, versículo 1, versículo 2 e o versículo 3. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis, irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Apenas até aqui. Apenas até aqui. Eu acho muito interessante essa epístola de Paulo aos Colossenses. Essa é uma epístola que não é tão conhecida como Romanos ou Efésios, embora seja muito parecida com Efésios. Quando nós lemos Colossenses e Efésios, nós vemos vários textos parecidos, mas com uma ênfase diferente. Essa carta foi escrita por Paulo quando ele estava preso. No final do livro de Atos, os irmãos podem notar a prisão de Paulo, desde Jerusalém até chegar em Roma. É assim que o livro de Atos termina. É nesse processo, e ali provavelmente em Roma, que Paulo escreve essa carta para os irmãos que moravam em Colossos. E essa é uma das cartas conhecidas como as cartas da prisão.
nós temos Colossenses, nós temos Efésios, Filipenses e Filemon. Todas essas cartas Paulo escreveu enquanto estava preso, provavelmente em Roma. E essa carta trata muito sobre a supremacia de Cristo, Cristo acima de tudo e de todos. Essa é a grande mensagem da carta de Colossenses para nós, como igreja. Paulo está em Roma e ele então recebe o pastor daquela igreja, Epáfras. No versículo 7, os irmãos do capítulo 1, os irmãos podem ver que Epáfras vai ao encontro de Paulo em Roma e ele dá notícias daquela igreja. E por causa da conversa que Paulo tem com Epáfras, ele escreve a carta para aqueles irmãos em Colossos. E chama a atenção que aquela igreja, ela estava progredindo espiritualmente. Era uma igreja que estava produzindo fruto no Evangelho. Era uma igreja que estava avançando e crescendo. Nós podemos ver isso no versículo 3. No versículo 3, olha que interessante o que Paulo diz. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. É como se Paulo chegasse aqui na igreja e começasse a conversar e dissesse assim: seu Samuel Mendes, eu louvo ao Senhor, eu agradeço ao Senhor toda vez que eu oro. E aí Paulo então está fazendo um elogio para aquela igreja. Paulo então está reconhecendo o progresso espiritual que aquela igreja estava tendo. E é muito interessante isso. Quando nós olhamos, então, esse progresso espiritual da igreja de Colossenses e as notícias que Epáfras traz para Paulo, nós percebemos que Paulo escreve essa carta justamente para que aquela igreja continuasse progredindo, porque começava a surgir no meio da igreja o que nós conhecemos como a heresia dos Colossos, a heresia colossense. Um ensino falso que desmerecia Cristo e a obra de Cristo. Desmerecia a pessoa de Cristo e a cruz de Cristo. Essa falsa doutrina, essa heresia que estava rondando a igreja, aos Colossos, então causou preocupação em Paulo. E Paulo então escreve falando sobre Cristo, para que, ao entenderem quem é Jesus e o que Jesus fez, os irmãos pudessem então estar protegidos contra os falsos ensinos que estavam surgindo no meio deles. Parece-me que essa é uma realidade ainda de hoje. Parece-me que quando a igreja perde a noção real de quem é Jesus e do que Jesus fez, parece-me que começam a surgir várias doutrinas estranhas no meio da igreja. Mas Paulo, ainda reconhecendo que a igreja corria alguns perigos por conta dessas doutrinas falsas, reconhece o progresso espiritual daquele povo. E no versículo 1 e 2, que nós lemos, eu comecei de trás para frente, né? Comecei expondo o versículo 3, agora nós vamos expor o versículo 1 e 2. O versículo 1 e 2 tem, ao meu ver aqui, os fundamentos desse progresso espiritual que a igreja estava passando, que a igreja tinha, o que fundamentava esse progresso espiritual da igreja. O que fundamenta o progresso espiritual de uma igreja? A gente hoje vê muita gente pensando em métodos. Como faz para a igreja progredir? Como faz para a igreja crescer? E aí, vários livros, várias palestras, várias conferências, trazendo métodos para que a igreja se desenvolva, para que a igreja progrida.
quando, na verdade, a igreja precisa se voltar para os fundamentos, aquelas verdades essenciais que dão base segura para que a igreja progrida e se desenvolva e cresça. Nos versículos 1 e 2 desse texto, nós vemos essas verdades. E observe comigo aqui como Paulo começa. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. É muito interessante isso. Lembra que Paulo está preso. E ser apóstolo, por ele ser apóstolo de Cristo, por pregar o evangelho, é que ele está preso. Só uma aplicação para nós. Às vezes, fazer a vontade de Deus vai nos levar para lugares que nós não desejaríamos estar. Paulo, por ser apóstolo, estava preso, por pregar o evangelho de Cristo. Essa é uma grande lição para nós, porque é a vontade de Deus que prevalece, e não a vontade do homem. Agora, observe que essa primeira verdade é muito interessante para nós. A verdade de que o progresso da igreja, o crescimento da igreja, o desenvolvimento da igreja está totalmente baseado na sua tradição apostólica. A igreja está fundamentada nos apóstolos e profetas. Efésios 2:20 vai dizer isso. O que significa Paulo escrever sempre apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus? Em várias cartas ele começa dizendo isso. Porque quando Paulo se apresenta como apóstolo de Cristo Jesus, ele está dizendo que aquilo que ele fala é um ensino de Jesus para a igreja. As palavras do apóstolo são as palavras de Jesus para a igreja. O apóstolo recebe as palavras de Cristo e as transmite para a igreja. Então, o fundamento da igreja, para que haja qualquer tipo de crescimento ou progresso espiritual na vida de uma igreja ou na vida de um crente, esse progresso deve estar fundamentado na doutrina dos apóstolos, na autoridade dos apóstolos, em nome de Jesus. Por isso, irmãos, é tão séria a questão de nós hoje vermos falsos apóstolos. Porque quando alguém se declara apóstolo, ele está dizendo que ele recebeu a autoridade de Cristo para falar em nome de Cristo e doutrinar a igreja. Por isso nós entendemos que o apostolado foi ali no primeiro século, com Paulo, com Pedro, com os 12 apóstolos, e Paulo, o apóstolo gerado fora do tempo, como ele mesmo nos diz. Portanto, isso é fundamental para que nós entendamos o que é o crescimento da igreja. O crescimento da igreja precisa estar fundamentado na doutrina apostólica. E a doutrina apostólica nada mais é do que a doutrina de Cristo Jesus para a igreja. Portanto, qualquer tipo de progresso espiritual que não estiver fundamentado nas Escrituras, na doutrina apostólica, na autoridade apostólica, esse crescimento, então, não é verdadeiro. Uma igreja pode crescer numericamente e não se desenvolver espiritualmente. Uma igreja pode aumentar em quantidade de membros de um dia para o outro e crescer abundantemente. Mas se ela não estiver fundamentada na doutrina dos apóstolos, esse crescimento, na verdade, não é o crescimento que Deus quer de nós. Portanto, o fundamento de todo progresso espiritual que nós como igreja e nós como crentes fazemos tem que estar baseado na doutrina dos apóstolos, nas Escrituras, no que a Bíblia nos orienta a fazer. E a igreja em Colossos parecia entender isso. Agora, observe, Paulo está escrevendo essa carta, ele é apóstolo por vontade de Deus, junto com Timóteo.
aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos. Outro fundamento para o progresso espiritual da igreja é a santidade, é a posição de santos e fiéis em Cristo. Reparem, em Cristo, porque qualquer santidade, qualquer fidelidade que nós possamos ter, ela está em Cristo. Por nós mesmos, nós não conseguimos ser santos, nós não conseguiremos ser fiéis ao Senhor. Mas a nossa santidade, ela está totalmente fundamentada em Cristo. E essa posição, essa postura de gente consagrada ao Senhor é o fundamento para o progresso espiritual. Uma igreja pode se desenvolver, pode crescer, pode abrir vários ministérios, mas se a vida dessa igreja não for aprovada por Deus, se não houver santidade, não houve progresso espiritual. Esse é um dos temas mais claros em toda a Escritura. Era isso que o Senhor esperava do povo de Israel na antiga aliança. E é isso que o Senhor espera de nós na nova aliança. Santidade ao Senhor. O crescimento da igreja, o progresso espiritual da igreja tem que estar fundamentado numa consciência de que nós somos santos e fiéis em Cristo. Você é considerado por Deus santo e fiel em Cristo. Porque quando Deus olha para você, Ele não vê você, as suas obras simplesmente. Ele olha para você através dos méritos de Cristo. Por isso você é considerado santo. Por isso você é considerado fiel. Quando nós olhamos, por exemplo, para a igreja em Corinto, nós vemos vários pecados ali acontecendo naquela igreja. Mas quando Paulo escreve, ele diz aos santos que vivem em Corinto e que estão sendo santificados. Portanto, o crescimento e o desenvolvimento da igreja precisa estar fundamentado numa posição de santidade que o Senhor coloca para nós. Sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Sou santo. Não adianta nada, programas, eventos, atividades muitas, se na base da igreja não há um compromisso com santidade. E individualmente também, como crentes, o nosso progresso espiritual está totalmente fundamentado na nossa posição de santificados, de santos, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Após isso, Paulo continua dizendo: graça e paz a vós outros da parte de Deus, o nosso Pai. O progresso espiritual está totalmente fundamentado na graça e na paz que Deus concede à sua igreja. Hoje, quando nós participamos da ceia, nós podemos ver e nos lembrar do que Deus fez por nós através de Cristo. A cruz é o lugar onde Deus nos reconciliou com Ele. Foi interessante ontem, no culto da FEMOSSE dos jovens, lá na igreja do Cruzeiro do Sul, o pastor falou algo interessante. Ele disse assim: antes de conhecer a Cristo, nós éramos inimigos de Deus. Tão inimigos que até o fato de nós respirarmos era pecado. Eu nunca tinha parado para pensar que quando alguém não crê em Jesus, até o fato dele respirar é pecado. E o pastor falou assim: porque quando alguém respira sem reconhecer que é o próprio Deus quem está dando o oxigênio para ele respirar, ele então está fazendo isso sem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então essa pessoa, ao viver simplesmente, ao respirar, ela está pecando contra o Senhor. Essa é a condição humana, natural.
Nós já nascemos separados de Deus. Mas na cruz de Cristo, Ele nos reconcilia e nos dá a salvação, sem que nós merecêssemos. Por isso, todo o progresso espiritual, todo o crescimento genuíno da igreja, ele está fundamentado na graça do Senhor, não naquilo que nós fazemos por nossas próprias forças, irmãos. Porque se nós procurarmos viver conforme com as nossas próprias forças, nós estaremos perdidos. Mas se nós vivermos a nossa vida fundamentada na graça que o Senhor derrama em nosso favor, aí nós poderemos avançar. Aí nós poderemos marchar como nós cantamos. Aí nós poderemos progredir. Aí a nossa vida vai mudar no Senhor Jesus. Graça do Senhor. Não somente a graça, mas também a paz. A paz a vós outros, da parte de Deus, o nosso Pai. É interessante esse conceito de paz, porque esse conceito de paz é o conceito que o Antigo Testamento tem como shalom. É aquele estado de perfeição que só é atingido no paraíso, irmãos. Não é simplesmente paz, mas é um estado de bem-estar, é um bem-estar em todas as áreas da vida. É essa paz que Deus nos oferece ao nos reconciliar consigo mesmo. A paz de Deus, que excede todo entendimento, irmãos. A paz de você poder colocar a sua cabeça no travesseiro e saber que se o Senhor Jesus te levar hoje, você estará com Ele. A paz de saber que quando você ora e pede perdão pelos seus pecados, os seus pecados são perdoados. A paz de saber que Deus está agora com a mão estendida para te abençoar. A paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Portanto, o crescimento espiritual, o progresso espiritual, que Paulo reconhece nessa igreja, no versículo 3, ele está totalmente fundamentado nessas três verdades aqui que nós vemos. É a doutrina dos apóstolos, é a posição de santos e fiéis em Cristo, e é o dom da graça de Deus e a paz que Ele concede à sua igreja. Hoje nós vamos ficar somente nesses 3 versículos. Em outra oportunidade nós iremos avançar nesse texto de Colossenses. Eu não sei como está o teu progresso espiritual. Como está o teu progresso na vida cristã? Você tem progredido? Às vezes, nós regredimos ao invés de progredir. A nossa inclinação ainda recebe influência para nos afastarmos de Deus. Às vezes, nós permanecemos inertes, ali parados, e não progredimos no nosso relacionamento com o Senhor. Muitas igrejas ficam estagnadas, elas não crescem, elas continuam do mesmo jeito e não progridem, não se desenvolvem. E falta a essas igrejas, e às vezes falta em nós observarmos essas verdades. Você tem se atentado para a doutrina dos apóstolos, tantas instruções que o Senhor nos dá. Você tem fundamentado a sua vida na posição de santo. Você tem vivido em conformidade com essa verdade lá no seu trabalho. A maneira como você se relaciona lá na sua casa, falando com seus pais. A maneira como você tem vivido expressa essa posição de santidade, de fidelidade, aquele que tem fé em Cristo, seu testemunho. Sem isso não pode haver progresso. O seu progresso, então,
está fundamentado na graça e na paz que o Senhor nos concede quando nós, por causa dos nossos pecados e imperfeições, nos afastamos dele, mas ele nos atrai novamente, perdoando o nosso pecado. Muitas pessoas vivem cheias de culpa por causa dos pecados. Muitos crentes não se desenvolvem porque, no fundo, eles não creem que o pecado que eles cometeram está perdoado na cruz de Cristo. E eles querem fazer algo para compensar, para ganhar o perdão de Deus. Sendo que Deus se relaciona conosco pela graça que Ele nos concede. Como está o teu progresso espiritual? Como está o progresso da nossa igreja? Quero desafiar os irmãos a refletirem sobre isso e se atentarem e juntos caminharmos e progredirmos com o Senhor. Quando eu olho para a nossa igreja, esse pouco tempo que eu estou aqui, eu já vejo que eu posso fazer essa oração com Paulo. Damos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo quando oramos por vós. Essa igreja tem sido uma igreja que progride, irmãos. 102 anos progredindo. Que a gente continue assim, para a glória e para a honra do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, obrigado por tua palavra, obrigado por esse momento de reflexão. Sabemos que temos tanto a melhorar, Deus, tanto a progredir, tanto a crescer, mas também reconhecemos a tua bondade, a tua graça para conosco. E aquilo que nós já progredimos, isso tudo que nós já andamos, nós agradecemos a Ti e rendemos louvores ao Teu nome. Que possamos continuar crescendo, nos desenvolvendo, avançando para a glória do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por esta igreja. Que o Senhor continue abençoando, fortalecendo e que essa igreja continue avançando e crescendo e sendo uma bênção como tem sido até agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar o hino de número 102. Aqueles que puderem se colocar de pé. Mas se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Quando a cada momento nos vemos, já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, e seja o encapelado do mar, a ira dos homens ou gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, paz, paz vos dar. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir, a dor que perturba minha alma te implora, vem me acudir. De ondas do mal que me cobrem, quem me virá valer?
estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar sossegar. E seja o encapelado mar, a ira dos homens ou o jeito do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, paz, paz, gozar. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, e não poderá findar. Fica ao meu lado, bom mestre, dono da terra e céu. E contigo eu irei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar sossegar. E seja o encapelado mar, a ira dos homens ou gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, paz, paz, gozar. Vamos orar, encerrando assim o nosso culto público. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse momento. Obrigado pela ceia que tivemos, pelos louvores, as orações feitas aqui, a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor aceite o nosso culto, a nossa adoração a Ti, e que também o Senhor nos transforme e nos molde conforme o Teu querer. Muito obrigado pelos irmãos que vieram, muito obrigado porque o Senhor reuniu esse povo aqui. Louvado seja o Teu nome. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito seja com todo este povo, com todo o Teu povo, espalhado em toda a terra, até a volta gloriosa e bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. És a única razão da minha adoração, ó Jesus.